Fabienne Blenda Vieiro, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Ramalho, Eduardo Malista Pessoa Júnior, Carla Sueli Aguiar da Silva, Luiz Fernando Barbosa, Guilherme Bezerra Damasceno, Ruth Marinho Ferreira, Eliane Duarte de Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Manuela Pacheco, Ivone Pacheco, Léo Pacheco, Roberta Araújo Cavalcante Menezes, Erivete Pereira, Marluce Costa, José Amâncio Silva, Lucas Batista Freitas, Viviane Rodrigues de Almeida, Daniele Tinoco, Daniele Chesi e Kerles Damasceno. Que a paz do Mestre Jesus possa alcançar a todos. Meus irmãos, nossa leitura preparatória da noite de hoje é do nosso livro Vinhas de Luz, de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, é o item 9, cujo título é A Luz Segue Sempre. E essa passagem está em Lucas, no capítulo 4, versículo 11, que diz assim: As suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. E o Emmanuel nos esclarece: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina é invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícia de além-túmulos peregrinarão na terra quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que lhes ofereciam. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrada aos inferiores interesses de alguns momentos e às palavras da verdade, e moralistas, sem lhes se parecerem, consumando desvarios. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Que nós possamos pensar mais positivo e sermos mais compreensivos. Agora eu passo a palavra ao nosso querido Gilson para fazer a prece inicial da noite de hoje. Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa noite a todos. Pedimos só a compreensão de todos nós por agradecer pelo dia que passamos e pedindo ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Como nós somos aprendizes, vamos fazer a petição do aprendiz de Bezerra de Menezes, do médico Franciscano Xavier, do livro Estrada e Destino. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem, ensina-nos praticá-lo.
quando não posso oferecer-te o serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance. No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me a fim de que te entregue um bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me a confiar-te o meu esforço sofrível. No entanto, mestre, se ainda aqui estiver sobre o impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder. Mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre das inércias de que, embora em me arrastando, consiga algo aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. E assim, Mestre Jesus, já agradecidos por essa oportunidade que nos dá a cada noite, peço a permissão a toda a egrégora de luz, aos mentores espirituais, em especial ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para iniciar o nosso evangelho, passando a palavra à nossa irmã Rita, que fará a leitura e a explanação do mesmo. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Que sejam todos aí abençoados pela espiritualidade, que nos envolva a todos e que possamos aí aproveitar ao máximo esse momento que é todo nosso. Nosso estudo, continuando o tema do ponto de vista, do capítulo 2, intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. Vamos estudar os itens 6 e 7. Se todo o mundo pensasse desse modo, dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar, senão por pouco tempo no lugar, ainda que aí estar melhor ou o menos mal possível, não há ninguém que, achando um espinho sob sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura de bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está no instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente, senão uma importância relativa, e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura
É semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma, sem com isso se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra sobre a vida presente, que faz no instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável. Se considerar apenas uma parte, é esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. É tanto que Jesus diz, né, continuando esse raciocínio, que ele ia para o Pai e mandaria o Paráclito, né, aquele Espírito que ninguém podia pegar nem ver, mas que ia ficar na mente de toda a humanidade. Na Bíblia fala do Espírito Santo Paráclito. Então, continuando o assunto de ontem, né, que é sobre o ponto de vista, dentro dessa temática de meu reino não é deste mundo, que Jesus nos falou, e falou também que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Com isso, ele se referia, claro, à vida eterna. Não a esta vida material, terrena, do corpo físico, porque até o corpo do Cristo também foi passageiro, né? Então, mais ainda, ele veio nos ensinar sobre a existência da vida futura, após a morte desta matéria, né? Deste corpo carnal. Jesus nos disse que essa vida futura é semelhante ao homem rico, né? Repetindo essa parte que eu acabei de ler, é semelhante ao homem rico que, perdendo uma pequena soma, não se perturba. Quer dizer, aquele homem, aquele ser humano que desencarna, mas que o corpo não é tudo para ele, ele não vai passar por uma tribulação tão intensa quanto aquele que está apegado aos títulos da matéria, aos entes queridos, apegado ao corpo físico. Esse, quando se vir que perdeu tudo, vai se desesperar e perder muito esse equilíbrio necessário dessa passagem, que é a libertação da nossa alma, do nosso espírito, né? No caso, que alma a gente se refere à alma de quem está encarnado. Então, com o desencarne, esse espírito se liberta, mas só vai entender e aproveitar essa libertação
se tiver o desapego. Então, a nossa lição de hoje, ela se centraliza muito dentro do desapego, mais uma vez. Porque, claro, que nós estamos aqui de passagem, o espírito vivenciando uma experiência carnal, uma experiência no corpo. E essa experiência, claro que é passageiro, tudo que é eterno é a outra dimensão. Essa dimensão espiritual, como se vê em Mateus, no capítulo 6, versículos de 25 a 28, em que ele nos diz: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento e o corpo não é mais que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem no celeiro, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um côvado que se quer à duração da nossa vida terrena? Mas nós constantemente nos inquietamos nessa corrida pelo ter e esquecemos de ser melhor, ser um homem de bem, que a gente tanto estuda no Espiritismo. E nada mais importante é nos lembrarmos que essa passagem que eu acabei de ler, que está em Mateus, ela nos convida a essa grande reflexão de valorizarmos o quanto pudermos a vida futura, a vida eterna. A gente tem que viver muito bem vivida essa existência, fazer o maior bem possível, porque o que se leva dela é o bem que se fez, o bem que se deixou, as boas atitudes que se praticou. Mas lembremos também, dentro dessa temática, da ressurreição do Cristo. O que ele nos ensinou com esse fenômeno. Ele nos demonstrou que o espírito de cada um de nós é também eterno e vive para sempre. O término dessa vida material é apenas uma passagem. E a vida material também é passageira. É ela o exercício que necessitamos para a nossa evolução. Mas essa ressurreição do Cristo, ela vem nos lembrar da libertação do espírito, que volta para esse reino espiritual de origem. Nossa origem é lá, né, na vida, no reino eterno do Pai. Então, com esse ponto de vista de que o nosso caminhar aqui é também recheado de sofrimento e de lutas pelas quais vamos alcançando o equilíbrio e o júbilo, por que não? Né? Jesus, ele nos deixou bem claro que essa morte na cruz foi o esvair do princípio material e ressuscitou para nos provar a existência do espírito de cada um de nós. Nunca esqueçamos dessas pequenas passagens que mensuram exatamente o ponto de vista. Esse ponto de vista que significa que a gente precisa
mudar a ótica, mudar esse olhar. Precisamos olhar para essa existência material, focando na existência espiritual. Então, o texto de hoje, ele nos traz uma orientação de mudança do nosso ponto de vista. É como se a espiritualidade estivesse percebendo que ainda precisamos nos aperfeiçoar com relação a isso. Nós ainda ficamos presos às picuinhas dessa existência material, nos magoamos por qualquer coisinha, até por não ser reconhecido por alguém que passou por nós. Ah, fulano não me reconheceu, fulano fez que não me viu, já bota minhoca na cabeça, né? Ah, fulano fez que não me viu, o que que eu fiz a fulano? Nem passa pela mente o outro lado, o outro ponto de vista, que fulano estava talvez até tão envolvido com outras coisas, as coisas do pai, né, que não conseguiu perceber a sua presença ali. Então, nós ficamos ainda magoados com essas coisinhas pequenas, quando alguém não nos cumprimenta, né? Às vezes não, a gente está aqui e vai chegando todo mundo e a gente acaba não cumprimentando uns e outros, mas não é porque não percebeu vocês, é porque muitas vezes já estávamos aí nos harmonizando, já estávamos num momento de interpenetração interior. Então, é importante que a gente não se doa com essas pequenas coisas, né? Que a gente não fique magoado com isso, muito pelo contrário, eleve o sentimento do perdão, porque é o perdão quem facilita a nossa mudança do ponto de vista. Nós sabemos que todos aqui, enquanto estamos vivenciando essa experiência na carne, nós estamos sujeitos a determinadas enfermidades. Cada um de nós temos o seu quinhão, né? Temos a sua parte nessa enfermidade, muitas vezes fruto de grandes contrariedades que não conseguimos controlar. E essas contrariedades é quem nos enfermiza. Eu estou falando isso principalmente para mim. Quanta ocupação prévia eu me perco, né? Eu me perco nisso e acabo me contrariando, e essa contrariedade trazendo enfermidades. Nós temos ainda muitas dificuldades no nosso dia a dia. Todos nós temos. Nós vamos exaltando aí as lições do Evangelho, cada instante, para nos melhorarmos. Vamos exaltando as boas ações dos outros. Enfatizemos aí mais os pontos positivos, as verdadeiras atitudes, e tenhamos aí o cuidado de não nos maltratarmos, de não colocarmos minhocas na cabeça, né, diante de tantas coisas pequenas que é o nosso cotidiano. Exaltemos aí sempre as lições da espiritualidade, uma boa leitura, para nos alertar sobre a importância da certeza nessa vida futura. E é através da nossa fé que precisamos ter essa fé raciocinada e inabalável, esse amor
que nos acalma e nos desperta para valorizarmos mais o aspecto moral da vida. Nós sabemos que a questão de evoluir, de melhorar na vida, não é exatamente fazendo voto de pobreza, doando tudo que tem, né? Virando mendigo, não é isso. A gente já viu aí em outros temas que a gente precisa realmente praticar a humildade em pensamentos. E hoje o convite principal desse ponto de vista, a mudança do ponto de vista, é para a gente trabalhar mais nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossas ações. Com esse cuidado da ótica do ponto de vista, nos convidando aí ao desapego às coisas terrenas, às regras meramente humanas, que muitas vezes contraria a lei natural que já estudamos, né? Essa lei natural que é a lei divina, que se divide aí em 10 leis, e a gente encontra também no Livro dos Espíritos, em detalhes, encontra também no tomo 2, quem estudou ESD ou vai estudar, ou já estudou. Então, muitas das regras humanas acabam contrariando as leis naturais e nos levando a supervalorizar essa vida curta e passageira em detrimento dos valores morais e espirituais. Então, repetindo, essa existência no corpo é como um aluguel temporário. Tudo vai passar. Vai chegar a hora da libertação. E será que todos nós estamos preparados? Nunca estamos, né? Às vezes até o nosso ente querido, mais próximo, quando parte, a gente fica numa situação de dor, de sofrimento, de tristeza. E a maior tristeza é que a gente vê no irmão que vai, no irmão que está partindo, vê que nós estamos também prestes a isso e ainda não aceitamos. É isso que vem corroer mais ainda dentro de nós, aumentar essa dor nossa, quando a gente vê que outro partiu e que o próximo, né, a partir seremos nós. E a gente tem um medo muito grande dessa partida, um medo do desconhecido, que para nós, no corpo, é desconhecido, mas para nosso espírito, não. Nossa família espiritual nos espera. Nosso espírito se alegra quando a gente adormece, que tem aqueles sonhos maravilhosos em outras dimensões. A gente tem essas provas reais de que essa vida eterna é que é a nossa vida e que precisamos aproveitar essa passagem para cultivar a humildade, o perdão, o amor, as boas ações. E todos nós que conseguimos chegar ao conhecimento da doutrina espírita, nós sabemos que cada dia precisamos irmos nos transformando. Essa é a evolução, pouco a pouco, na prática, dos ensinamentos de Jesus, que ele que se tornou um de nós, humanos, verbo na carne,
como nós e veio viver essa mesma experiência para compreender a sombra que paira sobre o discernimento de todas as criaturas, nos envolvendo de ignorância sobre essa vida eterna, qual uma criança com seu brinquedo, né? Quando se dá um brinquedo a uma criança, ele passa aí uma semana com aquele brinquedo na mão. Assim somos nós ainda, nessa infância espiritual, apegados a esse brinquedo material, que é nosso corpo, nossos bens, nossa zona de conforto, né? Tudo isso é comparado a um brinquedo, quando uma criança ganha, que fica ali envolvido, admirado, né? A criança faz de tudo para obter esse brinquedo. Se perde, é um desespero, se angustia, né? Se decepciona. Assim somos nós também, com relação a esse ponto de vista material. Nós entramos aí num processo de frustração, nos sentimos vítima de injustiça, quando, na verdade, esse ser está aí mergulhado nas sombras, na ignorância, no orgulho ferido, acompanhado da vaidade, do egocentrismo. São esses valores que dominam ainda o nosso coração quando nos deparamos com essa situação. Até nós adultos também vivenciamos, né, essa ignorância, quando valorizamos mais esse ser material. Nosso espírito ainda não amadureceu o suficiente para vivenciar os valores do espírito, os valores eternos, em detrimento dos valores que perecem com este corpo. Então, hoje ainda não nos conscientizamos de que somos um ser em trânsito para o reino dos céus. Quando Jesus diz, meu reino não é deste mundo, mas que ele veio instaurar o reino de Deus aqui na Terra. Quer dizer, nós temos a responsabilidade de viver esses valores espirituais enquanto ainda estamos na matéria. Essa é a instauração do reino dos céus aqui. Mas a glória eterna, para a gente, é tida como uma conquista difícil, distante de nós. Até muitas vezes nos conformamos quando nos pegamos aí em erro, envolvidos ainda do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Aí nós dizemos, mas eu ainda vou ter outras existências, onde reparar. Mas vamos fazer o possível agora, para já fazer esse bem que a gente já conhece. Tem uma passagem de Mateus também, no capítulo 19, versículos 23 e 24, em que ele vem dizer, quando Jesus estava desenvolvendo aquela alegoria do homem rico, né, que é difícil conseguir se desapegar, né, e aí vem aquela passagem que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico, e aí eu diria o apegado aos seus bens materiais, entrar no reino de Deus.
é o apego. O problema é só o apego. O convite a nós é nos aprofundarmos mais nesse desapego a cada instante do nosso dia. É como se fosse impossível, na área da razão e do bom senso, a prática dessa fé raciocinada, a prática do amor, da esperança, da caridade. Mas nós sabemos que não é assim. Nós já temos bastante conhecimento, inclusive oportunidades mil já tivemos para exercitar essa temática na nossa existência atual. O mundo material e as leis humanas são também imperfeitas. Tudo vai se aperfeiçoando à medida que nós, humanos, vamos conseguindo nos melhorarmos. Vamos conseguindo perdoar, amar de verdade e buscar o equilíbrio mental e emocional diante das tribulações terrenas. E muitas vezes até das vibrações de espíritos inferiores que nos rodeiam. Às vezes a gente percebe a vibração e entra, né? Não consegue evitar. E daí advém muitas dificuldades nessa nossa trajetória de evolução. Jesus nos ensinou o tempo todo sobre essa reencarnação, sobre esse fenômeno da materialização, da ressurreição, mostrando sobre a existência da vida futura e este reino que não é deste mundo, né? E a gente lembra e relembra que daquela passagem em que Jesus disse que o homem tem que nascer de novo para obter o reino dos céus. Ele, Jesus, viera para que nós, humanos, conhecêssemos a verdade sobre esse reino que se baseia na fraternidade e no amor, que une a todos os indivíduos como irmãos, não com a guerra, a competição, a disputa, como a gente ainda está vendo nos dias de hoje. E nós é que temos a responsabilidade de mudar nosso ponto de vista. O que estamos fazendo nós para mudarmos nosso ponto de vista? Por exemplo, diante das guerras que estão aí, pipocando aos poucos, o que estamos fazendo? Estamos entrando nessa sintonia, nessa vibração? Ou estamos nos equilibrando? Erramos quando raciocinamos com bases materiais. Perdemos aí a oportunidade de progresso. E Deus condena esses abusos dos prazeres terrestres em prejuízo da alma. A diferença entre essa vida material e espiritual é como quando se está dentro de uma cidade e tudo parece grande, imenso, mas quando nos transportamos para o cume de uma montanha, ou olhamos do alto num avião, por exemplo, tudo parece tão pequeno. Então, é esse o ponto de vista que estamos convidados hoje a utilizarmos nas nossas experiências desta vida na Terra. Vamos olhar do alto para ver que tudo é tão pequeno e não nos mergulharmos aí nessa imensidão dos valores materiais,
que acaba nos envolvendo, nos entristecendo às vezes. Então, convido a todos para fazermos a nossa prece. Vamos aí serenando nossas mentes, nos acomodando o mais possível e mentalizando esse nosso Mestre Jesus radiante de luz sobre nós, nos orientando a conversarmos com esse Pai, nosso Deus, Pai Criador, Pai de toda força e poder. Dá-nos hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás conosco. Pedimos-te ajuda e proteção para todos os teus filhos, porque precisamos de tua assistência e misericórdia. Tira de nós o medo que nos invade e tira-nos a dúvida que nos perturba. Esclarece nosso espírito com a luz que iluminou o caminho do teu divino Filho Jesus Cristo aqui neste planeta. Que possamos, Senhor, receber tua grandeza em nós. Sopra teu Espírito dentro de nossa alma, para que o sintamos em nosso interior, fortalecido com tua presença. E assim sintamos tua voz dentro de nossa consciência e ao nosso redor, percebendo qual é a tua vontade em nossas decisões, em nossas atitudes. Que sintamos teu maravilhoso poder através da força da oração, suavizando as nossas dores e enfermidades, acalmando nosso espírito, aumentando nossa fé, nos libertando das amarras que ainda nos prende a essa matéria. Ajuda-nos, ó Pai, a seguir-te sem vacilar, multiplicando assim amorosamente a tua lei de amor para com todos nossos irmãos, e vibrando nessa luz que vem do alto, emanemos também a iluminação para todo o planeta, para todas as consciências que ainda insistem em espalhar o mal, em ofender aos outros, em desumanizar essa humanidade. Mentalizemos também todos os irmãos que neste momento estão nas UTIs, nos hospitais, aqueles que estão fazendo a sua passagem neste momento, que sejam aí amparados pelas equipes espirituais de socorro, os irmãos desencarnados que também estão conosco, aqueles que mereçam, que sejam neste momento socorridos e conduzidos à casa do Pai, que tem muitas moradas. Assim seja, gratidão mais uma vez a Deus, a toda a espiritualidade e a cada um de vocês por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo com cada lição que nos é concedida. Passo a palavra aí para Francisca. Gratidão mais uma vez. Obrigada, minha irmã. E assim, Pai amado, continuando nessa corrente fraterna de amor, pedimos a toda a espiritualidade superior que possa adentrar em nossos lares. E se aí encontrar ainda algum irmão em sofrimento, que possa ser conduzido a uma colônia espiritual, onde possa, Senhor, ser cuidado, curado, e um dia ser elevado a espíritos de luz. Pedimos ainda que toda e qualquer energia deletéria encontrada possa ser transformada em amor, em paz, em serenidade. E assim, Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Doutor Bezerra de Menezes,
Pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos, e até amanhã, se Deus quiser.